Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Gabriel, eu moro aqui na Grande Vancouver, no Canadá. Recentemente eu troquei o tópico do meu canal aqui no YouTube para falar sobre perfumes, principalmente sobre perfumes de nicho e designers. No último vídeo eu comentei que eu ia falar sobre o perfume mais animálico e mais desafiador na minha coleção. E, coincidentemente ou não, é o perfume que minha mulher mais odeia também. Então eu vou contar como que foi a minha história com esse perfume, né? Eu sempre assisti muitos vídeos no YouTube sobre perfumes diferentes, perfumes exóticos, animálicos. Esse perfume ele sempre estava no top dos rankings, né, que o pessoal faz. Então eu procurei esse perfume, né, em lojas de desconto, lojas online, onde eu compro um dos meus perfumes aqui no Canadá, e estava sempre fora de estoque, né, porque esse perfume na verdade ele foi descontinuado já há algum tempo. Então ele não é mais vendido oficialmente. Então o que eu fiz? Eu entrei num site que vende decantes nos Estados Unidos, comprei o menor decante que eles têm, que é um decante de 2 ml, que é um decante desse tamanho. Para ter uma ideia, olha a cor do perfume. Então o perfume chegou, eu já sabia que não era um perfume fácil de usar, então não é um perfume que eu ia experimentar no trabalho, por exemplo. Então eu esperei chegar um final de semana, borrifei, eu gostei bastante, era bem aquilo mesmo que eu estava imaginando. Inclusive no final do vídeo eu vou borrifar ele aqui, porque eu tô sem perfume nenhum ainda, eu esperei para gravar esse vídeo para poder exatamente borrifar esse perfume, porque minha esposa está trabalhando agora, então hoje é um dia que dá para usar o perfume sem preocupação aqui em casa. Então o perfume chegou, eu usei algumas vezes, gostei bastante, esperei ele ficar disponível, né, na internet, nos sites onde eu compro perfumes aqui online. Eu decidi que eu queria comprar um frasco desse perfume, né? Esses 2 ml seria muito pouco para eu poder usar. Dá para usar aqui umas 4, 5 vezes só. Então eu vou colocar a pirâmide olfativa na tela, né? A gente vê os principais ingredientes aqui. Tem as notas de topo, as notas de coração e as notas de base. Rapidamente, o que isso quer dizer? As notas de topo são aquelas que a gente sente primeiro. Essas notas aqui, elas são geralmente o que as pessoas sentem, né? Tem pessoas que sentem outros cheiros, outras notas também. Mas para esse perfume tem o Oud de Laos, é um óleo extraído de uma espécie específica de árvore, que ela inclusive é super rara, super difícil de extrair esse óleo. Então é um ingrediente que é muito caro, um ingrediente natural que é muito caro. A gente tem a rosa centifolia, que é uma rosa de altíssima qualidade também. Eu já posso adiantando que esse perfume, a principal nota que a gente sente na verdade é a de rosa, não é a do Oud. O Oud ele é bem leve na verdade. Tem também a flor de laranjeira aqui, que dá pra sentir, mas é bem pouquinho também, eu não sinto muito essa nota. Então, os primeiros minutos a gente sente geralmente esses cheiros, a gente vai para as notas de coração, que são aquelas notas que a gente sente depois já de alguns minutos, né, com o perfume. O perfume geralmente ele evolui com o tempo. Então as notas de coração, sândalo e o benjoim. Esse sândalo inclusive é um sândalo de altíssima qualidade. Eu vou colocar aqui na tela aqui o nome dele exato. Pouquíssimos perfumes hoje em dia usam esse tipo de sândalo. A produção dele é bem baixa também, é bem pequena. E é caríssimo. E as notas de base, que são aquelas notas que a gente sente já depois de algumas horas, pelo menos 1 ou 2 horas. A gente tem aí a principal nota do perfume, que é a civeta. Em inglês a gente fala civet. O almíscar, que é o musk, e a baunilha de Madagascar. São também ingredientes de altíssima qualidade. Aqui a gente pode falar do Oud de Laos. Geralmente os perfumes, quando ele tem Oud, ele pode ser um oud sintético ou natural. Aqui esse oud é natural. O civet é a mesma coisa, a civeta. A gente pode ter uma civeta natural, que é extraída das glândulas desse animal, que é um mamífero, né? Essas notas são bem animálicas. Algumas pessoas acham, inclusive, que são notas bem sensuais. São cheiros muito intensos. Outros exemplos também de secreções animais. A gente tem o ambergris, ou em português âmbar cinzento, e também tem o castoreum, que em português a gente chama de castório. Não tem nesse perfume, mas são ingredientes animálicos também. Finalizando aqui sobre a civeta natural, ela é cada dia mais rara porque é um ingrediente que é muito polêmico, por conta da forma que ele é extraído dos animais. Então a maioria dos perfumes hoje em dia, quando falam que tem civeta, é uma civeta sintética, feita em laboratório. Já o oud, né, como eu falei, é um oud natural, esse oud de Laos, e o oud ele pode ser também natural ou sintético. Geralmente, quanto mais caro o perfume, maiores as chances daquele perfume ter oud natural. Obviamente existem exceções, né? Existem perfumes caríssimos, eles falam que tem oud e é um oud de laboratório sintético. Então voltando para minha história do perfume, né? Comprei esse perfume, vi que não ia ser suficiente, resolvi comprar o frasco e ano passado eu fiz uma viagem de férias para a França. Eu vi que eles têm uma loja lá, né? O perfume, a marca do Cita é uma marca francesa, então eu coloquei já no meu planejamento de um dia ir nessa loja e tentar comprar o perfume lá. Então vamos lá, eu cheguei lá na loja, o
borrifei alguns perfumes para experimentar também, que eu não conhecia os outros perfumes da marca. Daí a vendedora veio falar comigo. Eu perguntei para ela se eles teriam 2 ml desse aqui também, para me dar, né, de brinde. Ela olhou com uma cara assim, tipo, o perfume foi descontinuado, né? Eu olhei nas prateleiras lá dentro da loja, é uma boutique só dessa marca, então não tem outras marcas lá dentro. E como foi descontinuado, ele não fica lá exposto, ele não está sendo vendido mais oficialmente por eles. O Oud Infinit mesmo, é esse perfume que você quer? Eu falei, você teria sample dele? Ela falou, pera aí, rapidinho. Ela foi lá pra dentro, né, a loja não é muito grande, ela foi pro fundo da loja, aí conversou com alguém, alguma coisa lá rapidinho, aí voltou com esse sample aqui, esse é o sample oficial da marca. Eu acho legal também que eles fazem um sample maior. Esse sample que na verdade é de 2,5 ml. Geralmente as empresas fazem 1,5 ml, 2 ml. Tem empresa que faz 0,7. Mão de vaca ao cubo. Então esse aqui é o que eu comprei primeiro e esse aqui é o que eles me deram. Então já estava com esse aqui na mão, já estava satisfeito, né? Não ia sair de mãos vazias. Mas eu lembrei de um canal no YouTube do Sebastian. Ele entrevistou ela uma vez, né? A criadora dessa marca, a perfumista oficial da marca. Ele entrevistou ela nessa loja em Paris. Eu pensei assim, né? Será que por acaso ela tá aqui na loja, tá trabalhando lá no fundo? Eu chamei lá a funcionária lá de novo, né? Perguntei, a Pissarra tá aí hoje? Tá trabalhando aqui hoje. Você deu sorte, ela tá aqui hoje. Esse pessoal viaja muito, né? Vai participar de feira. É difícil de encontrar. Então ela foi lá no fundo de novo, aí volta ela e a Pissarra. Ela veio toda simpática, veio conversando, ela ficou surpresa, né? Ela falou, então foi você que pediu, né, um sample desse Oud Infinit? Você conhece a marca já? Já conhecia? A gente ficou ali conversando uns 15, 20 minutos. Fiz uma pergunta bem polêmica para ela, que é o seguinte, geralmente, quando as marcas mudam um rótulo, né, mudam um frasco, ou mudam um rótulo, ou colocam uma tampa magnética, ou tira a tampa magnética, quando tem alguma mudança grande no frasco do perfume, geralmente significa que eles mudaram a fórmula do perfume. E 99% das vezes isso é uma coisa ruim. Um exemplo aí é o Dior Homme Parfum, né, a versão de 2025, o pessoal tá caindo em cima, tá falando que tá bem pior do que a versão original de 10 anos atrás. Né, eu perguntei isso pra ela, se era verdade. Ela é a dona da marca, ela é a perfumista da marca. Então ela chegou pra mim e falou, olha, pode ser verdade pra algumas marcas, mas que eu saiba, isso não é verdade. Não dá pra saber também porque, pelo que eu sei, essa marca eles nunca mudaram os rótulos. E esse perfume, como eu disse, ele foi descontinuado. Ficou cada vez mais difícil conseguir os ingredientes. Em vez de reformular, ela achou melhor descontinuar. Então isso é inclusive uma coisa que eu acho bem bacana da parte dessa empresa. Então, voltando para a loja, né? No final, antes de eu ir embora, eu perguntei, por acaso vocês teriam esse perfume aqui para vender ainda? Eu sei que ele foi descontinuado, né, por conta de ingredientes. Ela falou, tem, a gente tem umas poucas unidades ali no fundo ali, a gente não coloca a exposição porque a gente não vende mais oficialmente. Você quer comprar um? Falei, óbvio, quero, né? Estamos aqui para isso. Então ela foi lá no fundo da loja, trouxe essa caixa aqui, uma caixa bem pesada, inclusive. Né? Eu vou fazer as coisas bem com calma aqui para não correr nenhum risco desnecessário. Então você abre ela aqui em cima, uma caixa dentro da caixa. Então essa caixa aqui de papel. Essa caixa aqui ela é bem bacana. A gente abre ela aqui assim. Toma todo cuidado do mundo. Então o perfume ele vem assim, ele vem meio de lado, com a marca da empresa aqui no fundo. Deixa eu tirar ele aqui com calma. Esse aqui. Esse é o perfume que eu acho um dos mais desafiadores aqui da minha coleção. Um perfume muito bom. Pra quem gosta, né, desse tipo de perfume mais animálico. É um perfume com um toque mais de perfume vintage também. Um perfume mais antigo. Aí tá. Ela trouxe aqui pra mim, né, a caixa lacradinho, certinho. Daí ela chegou pra mim e falou, você quer que eu abra a caixa aqui e autografe pra você o frasco? Óbvio. Daí ela abriu a caixa toda com calma e tal. Obviamente, nesse meio tempo eu fui lá pagar, né? Ela foi autografou o frasco. Não sei se vai dar pra ver direito na luz. Bom, eu vou ler aqui. Para Gabriel, muito obrigado. Pissarra. Bem direto ao ponto. Vou botar ele aqui de volta. Aí tá. Tô lá pagando o perfume. E como que funciona na França e em outros países da Europa também? Quando a gente tá visitando a França, alguns produtos que a gente compra, quando a gente compra a partir de um certo valor, você pode pegar um imposto de volta no aeroporto, né, na volta para o seu país. Então eu tava lá preenchendo o formulário para pegar o imposto de volta. Aí nesse meio do caminho ela termina de autografar a caixa, põe aqui de volta, né, na caixinha de papel. Ela vira para mim e fala, não, eu vi que você
gosta bastante da marca e tal, você já tinha experimentado alguns outros perfumes, o perfume nosso de íris. Eu fui ali e peguei, trouxe esse aqui pra você. Um trio de travel size. O travel size deles é de 7,5 ml. E eu pensei, bacana, né? 3 perfumes que eu não conheço, da empresa. É bom que eu possa experimentar, né? Tô tirando ele da caixa. Tô tirando ele da caixa aqui com cuidado. Perfumes nossos pra eu experimentar e tal, mas não. É um trio do próprio perfume que eu tava comprando, do Oud Infinite. Tem um cartão aqui. Todos os perfumes deles, que eu saiba, tem um poema. O pai da Pissarra foi um poeta famoso. Ela faz essa homenagem pra ele. Tem inclusive um perfume da marca que tem o nome do pai dela. E é esse aqui. É um trio de tamanho viagem que vem com 3 de 7,5 ml. Então vê aqui, tem a marca da empresa aqui, do Cita. Só gira ele aqui, aí aparece o spray aqui em cima. Você vai e borrifa. Aí quando acabar, só tira ele aqui e substituir com os outros dois. Então o perfume que eu comprei, que é de 50 ml, ele já daria ali para pelo menos 3 vidas. Por quê? 50 ml para alguns perfumes não é tanta coisa. Só que esse perfume é um perfume tão forte que eu borrifo ele 2 vezes. 2 sprays é mais do que o suficiente. Tem gente que borrifa uma vez só. Geralmente, esse perfume eu aplico ele no peito. Obviamente eu não vou fazer isso aqui agora. Mas por conta da cor do perfume, a cor do perfume é um vermelho bem escuro. É meio arriscado de você borrifar em roupa, né? Seja uma roupa branca, obviamente, ou roupa de qualquer cor. Simplesmente não borrifa na roupa. A forma que eu aplico esse perfume, eu tiro a camisa, né? Ou antes de colocar a camisa, borrifo 2 vezes no peito, espero secar, espero ali uns bons minutos, depois ponho a camisa. Ou se eu tô em casa, uso sem camisa mesmo. Se eu quiser fazer raiva na Lorena, na minha esposa, eu aplico uma terceira vez, um terceiro spray, que aí eu sei que o perfume vai durar até depois, quando ela chegar mais tarde do trabalho. Mas geralmente 2 sprays é mais do que o suficiente. Ah, antes que eu esqueça, quando eu tava saindo da loja, né, eu ganhei esse trio aqui de travel size, e eles também estavam com uma promoção de Natal. Então eu acabei ganhando todos os perfumes da marca, né, em samples de 2,5 ml. Eles vieram nessa caixa aqui, olha o tamanho da caixa. Caixa bem legal também. Aí aqui dentro veio todo bacaninho aqui, né? Veio essa caixona gigante do perfume que eu tinha comprado. Colocou esse aqui também. E veio todos os outros samples também aqui dentro. E veio também esse encartezinho que mostra todos os perfumes da marca, né? De quando eu comprei. Se quiser dar uma pausa, não sei se vai dar pra ler também. Mas esses são todos os principais perfumes deles. E tem aqui no verso todos os prêmios que os perfumes dela já ganharam. E esses são os tamanhos que eles oferecem dos perfumes, né? Aqui é a versão extrato de perfume, a EDP, esse aqui é o Travel Size, daquele tamanho que ela me deu, do Oud Infinite. E aqui é o Discovery Set, que são vários perfumes da marca, e geralmente eles incluem alguns outros soltos também. Aí eu ganhei esses perfumes, ela chegou e falou ainda, você pode escolher um perfume de 15 ml. Tá bom. Eu posso inclusive escolher um que vocês lançaram agora, eles tinham acabado de lançar o Pelagos, aí eu peguei um Pelagos de 15 ml. A tampa dele é bem pesadinha também. Cara, é muito bom. Esse perfume aqui, por esse extrato de perfume, ele é mais caro do que os outros. Falei, eu vou escolher ele, obviamente. Bom, vamos lá. Contei, né, como que eu conheci esse perfume, como que eu comprei ele na loja lá em Paris, como que eu ganhei ainda mais perfumes. Chegou a hora, eu tô sem perfume nenhum ainda, como eu disse no começo do vídeo. A tampa dele eu acho que é a mesma do de 15 ml. A tampa é bem pesadinha também, bem maciça. Borrifar, né, na minha mão. Vou tentar não borrifar na comida, que tá aqui em cima da mesa, mas é isso aqui. Tem condições isso aqui não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tava esquecendo de contar também. Quando eu voltei, né, da viagem, com esse aqui e todos os outros perfumes, eu tava com esse aqui ainda, que foi o primeiro que eu comprei. Esse aqui deve ser 1 ml. Tem um amigo meu de trabalho, ele é do Oriente Médio, do país do Oriente Médio, e ele gosta bastante de perfume forte. Perfume com oud. Vou ver, né, se ele tem interesse de ficar com o restinho disso aqui, que agora tem estoque para 5 vidas. Levei para ele experimentar, né, no final do trabalho lá. Ele borrifou na pele. Não sei se ele ficou sem graça de falar comigo, mas ele falou assim, gostei.
Aí tá, falei, não, pode ficar então, pode levar pra você. Aí deu ali uma semana e tal, e voltando lá pro escritório, fui ver se ele tinha usado e tal. Aí meio que sem graça, assim, ele falou assim, cara, não deu. Tentei usar lá, é muito forte. Eu mesmo gostando de coisa, de ingrediente de oud e tal, pode pegar de volta. Então é isso. Eu acho que perfumes desse tipo, né, perfumes como esse aqui, é tempo. Você tem que gostar desse tipo de notas, você tem que gostar desse tipo de perfumaria. Tem que começar a experimentar esses perfumes, entendeu? De outras marcas também. E eu acho que é com o tempo. Nossos gostos, né, para perfume, para outras coisas também, a gente vai mudando, vai evoluindo. Como eu disse, né, esse perfume aqui, infelizmente, foi descontinuado. Ele tem civeta e o oud de Laos, que são naturais. Por conta de disponibilidade de ingredientes, não teve mais como continuar fabricando em produção em massa e eles tiveram que parar de fazer. Daí eles criaram um perfume novo que chama Montre. Então a caixa dele é bem parecida, né, com a caixa do Oud Infini. Só que o Oud Infini, por ser um perfume mais bacaninha, tem essa caixa aqui de plástico. Esse aqui tem uma embalagem um pouco mais simples. O que é esse Montre? Eu vou botar a pirâmide também na tela. É o perfume que a marca, né, que a Pissarra criou para poder substituir o Oud Infini. Só que o Montre, primeiro, ele não tem a civeta e o oud dele é um oud bem mais fácil também. Então eu acho que eles fizeram esse perfume aqui para poder agradar mais gente também, para ver se vende um pouco mais. Como não tem a civeta natural, acho que é um pouco mais fácil para a empresa poder fabricar também. Então tá aqui a caixa. Essa caixa, como eu disse, ela é diferente. Levanta aqui. Tem um cartão aqui atrás. Vou tentar tirar sem quebrar o frasco. É um poema também, como eu disse. Todos os perfumes deles têm um poema. Na verdade, o poema tá aqui. Ele tem um desenho aqui com as principais notas do perfume. Então o perfume aqui, ele vem aqui nesse berço, né, nessa espuma. Esse é o Montre. Olha a diferença da cor, né? A embalagem é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E olha a diferença da cor do líquido também. Então, o Montre é um perfume muito bom também. Eu gosto bastante dele. E é mais fácil de usar. Eu acho que um dia eu vou arriscar, inclusive, borrifar ele pro trabalho. Vou borrifar ele na minha outra mão, né, para eu poder tentar não borrifar no relógio. Caraca. Outra coisa também, a gente tá borrifando perfume na mão, ou no braço, onde quer que seja, não borrifa e sente o cheiro logo depois. Que no começo tem um cheiro muito forte de álcool, geralmente. Então você dá uma esperada um pouquinho, uns 10 segundos. É muito bom também. Então, se você tiver a oportunidade de experimentar, recomendo experimentar o Montre primeiro. Se onde você está, e se você não tem a oportunidade, não tem mais disponível, eu acho que o Montre, ele é uma opção muito boa. Uma alternativa muito boa também. Mas esse aqui, pra mim, é meu favorito, fácil. Mas se não tiver disponibilidade para comprar um do Cita, um outro perfume que eu recomendo é esse aqui. Esse aqui é um Diptyque, chama Oud Palau. E a parte de trás tem um desenho também na parte de trás do adesivo. Esse perfume aqui também é um perfume bem semelhante. Ele tem também a rosa, tem o oud. Só que o oud dele é mais tranquilo também que o do Oud Infini. Cara, toda hora. Então vamos lá, antes de fechar, esse perfume aqui é um perfume que pra mim, outono e inverno, menor chance de usar isso aqui no verão ou num calor. Eu acho que é um perfume bem elegante, então se você tá indo pra uma festa, tá usando um terno, um vestido. Outra situação que eu acho adequada pra esse aqui, usar em casa, é a forma que eu mais uso isso aqui na verdade. E também se você tá indo pra um lugar que é bem aberto, é possível também. Esse aqui eu já usei umas vezes pra fazer trilha. Fazer trilha é tranquilo. Eu acho que é um perfume bem unissex também, apesar de ser eu acho que um pouco mais masculino. Na minha pele ele dura 10, 12 horas. Contraindicações para isso aqui. Verão ou calor infernal, você não vai usar esse aqui, você vai matar todo mundo à sua volta. Você não vai usar esse aqui também para ir para o escritório. Inclusive aqui no Canadá tem vários escritórios, várias empresas que eles proíbem o uso de qualquer perfume. Tenho certeza na minha empresa, se eu for com isso aqui um dia, eles vão botar uma política no dia seguinte e falar, nenhum perfume é permitido mais. Esse perfume aqui, como eu disse, ele é extrato de perfume, como está aqui na embalagem. E extrato de perfume, geralmente, ele tem a concentração de perfume entre 20% e 30%, alguns até mais. Tem alguns moagens que tem 40%. Mas a concentração desse aqui, pelo que eu pesquisei, é de 34%. Então é um perfume bem concentrado mesmo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale mais sobre esse perfume. Fale também de assuntos que você quer ver aqui no canal. Lembrando que assinar o canal é gratuito, você não paga nada por isso. E clica no sininho também para você receber notificações toda vez que eu colocar um vídeo aqui. Deixa uma curtida aqui embaixo e te vejo na próxima.